O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então ele continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este quarto domingo da Páscoa, como em todos os anos, nos coloca em contato direto com uma imagem muito significativa de Jesus nos Evangelhos, sobretudo no Evangelho segundo São João. A imagem dele como o pastor, o bom pastor. No entanto, como em outros anos já falei sobre a figura de Cristo como pastor, inclusive na missa desta manhã, eu gostaria de falar sobre uma outra imagem que aparece no Evangelho, já que as minhas homilias são gravadas em função de um futuro livro que não sei quando é que vai sair, só quando eu tiver tempo. Mas esta imagem é qual? A imagem de Jesus como a porta. É curioso porque na parte em que ele se compara ao pastor, ele fala que o pastor entra pela porta. E neste caso ele dissocia-se da porta e associa-se ao pastor. Mas como os seus não estavam entendendo o que ele queria dizer, ele continua explicando, e é isso que aqui me chama muito a atenção. Porque quando nós continuamos explicando, a nossa tendência é de aprofundar aquele elemento que já foi tocado e não introduzir um novo elemento. E no entanto ele introduz um novo elemento, em que ele diz que ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta, repete 2 vezes, e diz que aquele que entra por ele será salvo, entrará e também sairá para encontrar pastagem. Talvez nunca tenhamos parado para pensar, o simbolismo da porta nos acompanha de uma forma inconsciente a vida inteira. É um simbolismo muito forte, e talvez por ser óbvio, nós nunca tenhamos parado para pensar sobre ele. O início da nossa vida é marcado pela metáfora da porta, e o fim da vida também. Quando nós nascemos, se nascemos por um parto natural, nós nascemos pela porta que a nossa mãe abre para que nós saiamos. E é muito simbólico isso, porque ao longo de toda a nossa vida, todas as vezes em que nós nos sentirmos desconsolados, incompreendidos, tristes, traídos,
frustrados, a nossa primeira tendência é de querer voltar para casa. Existe no inconsciente do ser humano uma associação com a sua própria casa, com o seu próprio habitat, no qual ele se sente de novo ele mesmo. E isso é sigilado por aquilo que se chama a porta da minha casa, da qual eu tenho chave, a qual eu abro para entrar e sair, e a qual me concede mais uma vez voltar para aquele lugar de aconchego que, mesmo na solidão, muitas vezes, da incompreensão, no silêncio das lágrimas que possam correr dos meus olhos por conta da tristeza vivida, o voltar para casa simboliza uma possibilidade de reencontro com o elo perdido com a própria interioridade. E de alguma forma, curiosamente, já tinham entendido os grandes psicanalistas, os seus pais, sobretudo, da psicanálise, de que neste simbolismo tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão distante da nossa clareza, se encontra a imagem de um retorno metafórico ao útero, aquele lugar em que eu me sinto acolhido, aconchegado, recebido. No fundo, o ser humano é um eterno saudoso do colo da própria mãe. E de alguma forma, busca isso em todas as relações que cria, não somente as relações afetivas, que às vezes as pessoas caem em um jargão muito empobrecido do que significa esse simbolismo, dizendo que todo homem, quando se encanta por uma moça e por ela se sente atraído, está se sentindo atraído pela figura da mãe. E quando o rapaz escuta isso, ele se assusta e fala: que absurdo, não estou procurando minha mãe, aliás, eu quero estar longe dela às vezes, porque ela cobra muito de mim, ela reclama muito, ela não sai do meu pé, ela vive me xingando, e a minha namorada não é nada disso. Mas não é que a pessoa está procurando uma segunda mãe, querendo uma segunda mãe semelhante à sua. Às vezes até isso pode acontecer em alguns casos, mas é um simbolismo muito mais profundo, de desejo de pertença, de voltar à interioridade, e aquilo que o útero simbolizou para a criança, que vive o seu primeiro trauma, a sua primeira dor. Não se sintam enganados ao ter que sair daquele lugar tão sagrado que é o útero de uma mulher. A dor não é somente tamanho, a dor é também do filho. E é por isso que a vida inteira a porta, de alguma forma, sigilará esse sair e entrar, esse desejo de pertença daquilo que significa a porta no seu simbolismo. Porque uma porta aberta significa a possibilidade de um horizonte aberto. Não é à toa que nós dizemos: as portas me foram abertas finalmente lá na escola, as portas me foram abertas com esse concurso, as portas me foram abertas com esse trabalho. Quantas vezes nós usamos nas nossas figuras de linguagem essa imagem, sem nos darmos conta de que a porta inclui, mas também exclui, porque aquele que está dentro encontra pertencimento, mas aquele que está fora não. A porta aberta significa também distinção, escolha, seleção, porque não é todo mundo que passa pela mesma porta e passa a fazer parte daqueles que estão do lado de dentro daquilo que a porta simboliza. Mas curiosamente, durante toda a nossa vida, este simbolismo estará nos acompanhando, por mais que não tenhamos consciência. E oxalá vocês que estão escutando essa reflexão passarão a ver essa dimensão sob um outro olhar, e quiçá sofrerão menos com as portas que se fecham ao longo da vida, porque nem sempre a porta é aberta pela sua mão, nem sempre a porta será fechada pela sua mão. Às vezes a porta será aberta por uma outra mão, que na verdade não está abrindo significativamente para você uma porta, porque uma porta aberta por uma mão que não ama você, que não confia em você, que não acredita em você,
que não quer dar real oportunidade a você, não é realmente uma porta que se abre. E muitas vezes, muitas portas que aparentemente se abrem, não se abrem para um espaço de liberdade, mas para a beira de um abismo, no qual muitas vezes pessoas se perdem e caem. É muito sério tudo isso. Parece poético, parece belo, mas é muito mais ligado ao nosso dia a dia do que pensamos. Por fim, um dia teremos que atravessar uma outra porta, aquela porta que encerrará esse caminho. É curioso, porque se nós pensamos num caixão, a tampa do caixão é porta daquilo que se abre e fecha. Se nós pensamos num túmulo, o túmulo que é aberto e é fechado simboliza uma porta que se encerrou. Mas mesmo aqueles que serão um dia cremados, que por essa opção desejam concluir os seus passos físicos nessa terra, não querendo se tornar pó com o tempo da destruição que a natureza reserva, com a umidade ou não do espaço em que o corpo for depositado, mas desejará ser cremado, também naquele momento, simbolicamente, a urna, o caixão, o que seja, será fechado num quarto por uma porta antes de ser incinerado. É curioso tudo isso. Curioso porque é tão próximo de nós e nós fazemos pouco caso com esse simbolismo. Aliás, sofremos demais com as portas que se abrem, que se fecham, e nos iludimos demais com as portas que se abrem, achando que toda porta aberta é a possibilidade de um novo caminho, e toda porta que se fecha, o contrário. Tudo isso depende da forma como vivemos as entradas e saídas, as permanências e ausências, o estar dentro ou fora das portas que foram abertas ou fechadas, porque muitas vezes portas abertas não significarão a expectativa de um sonho a ser realizado, e a mesma coisa se pode dizer do contrário. Muitas portas fechadas, mesmo que aparentemente possam causar dor, incompreensão e tristeza, na verdade podem se tornar verdadeiras libertações para nós, sobretudo quando aquele que a fechou por um interesse que era dele e não nosso. É curioso porque na literatura, se fôssemos pesquisar sobre o tema da porta, ficaríamos impressionados. Eu gostaria somente de mencionar aqui aquele caso clássico da obra de Kafka, em que ele narra um homem do campo que ficou a sua vida toda diante de uma porta, a porta da lei, a porta da justiça, esperando permissão para atravessá-la, mas não conseguiu, porque a porta nunca se abriu, e ele morreu frustrado. Jesus hoje se coloca como a porta, e é muito significativo o que ele fala, porque ele diz: eu sou a porta. Ele não diz: eu sou uma porta, uma das muitas outras portas. Eu sou a porta. Quando então ele diz eu sou a porta, ele está dizendo: eu sou a única porta que você precisa desejar. A única. A porta. E diante de uma porta, nós não temos somente o desejo de entrar ou de sair. Muitas vezes, antes de uma coisa ou outra, é preciso bater. Gostaria de falar rapidamente sobre o que significa o bater. O bater significa a paciência de esperar que a porta se abra. Muitas vezes, as coisas que acontecem com a nossa vida não acontecem no tempo em que nós desejamos. E tantas vezes nós somos ingratos ao ritmo da vida, ao ritmo do tempo e à própria providência de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós não. Nós somos movidos pelo amor e necessidade. E o amor e necessidade quer que a sua necessidade seja satisfeita.
no seu tempo, nas suas condições, na sua forma. Sejam elas quais forem, a saúde que foi perdida, a relação que foi rompida, a tristeza que foi instaurada, algo que eu tinha e não tenho mais. Muito cuidado, porque o tempo da paciência é um tempo muito abençoado para o conhecimento da nossa própria interioridade. Hoje de manhã me lembrei de uma frase sobre o conhecimento da própria interioridade, em que um autor dizia que aquele que busca a sabedoria e, portanto, o crescimento de si próprio, zela pela sua língua quando está com os outros, porque ela pode ser a sua maior armadilha na presença das outras pessoas. Os comentários, as falas inconvenientes. Mas quando se está só, é preciso zelar pelos próprios sentimentos, porque quando estamos sós que nos damos mais conta de quais são nossas fraquezas, nossas frustrações, nossas sombras, nossos fantasmas. Portanto, bater à porta e esperar o tempo certo é ter a certeza de que ela se abrirá, de que ela se abrirá no tempo que for o tempo da nossa libertação. Por isso o próprio Senhor nos diz no livro do Apocalipse que Ele também se associa àquele que está à porta e bate. No caso, à porta do nosso coração. Assim como nós batemos à porta que é Ele, Ele também bate à porta do nosso próprio coração. E neste simbolismo de interconexão de portas, quando nós abrimos as nossas portas para Ele, as suas portas abertas para nós passam a ter um outro sentido, porque nem sempre Ele nos abrirá a porta no tempo da alegria, no tempo da colheita, no tempo da nossa realização frente a uma expectativa plantada. Muitas vezes a sua porta se abrirá em um momento que nós não esperamos, e às vezes que nem desejamos, de tristeza, de frustração, de crise. Mas pela minha própria experiência nestes anos todos de vida e de padre, que cumprirei 30 anos no dia 14 de dezembro deste ano, de ordenação presbiteral, vividos com muita alegria, graças a Deus, eu me dou conta de que as vezes em que a porta se abriu e eu não esperava, foram os momentos de surpresa mais agradáveis, crescimento e evolução da minha vida. Muitas vezes eu insisti, quase esmurrei a porta, esperando que ela se abrisse, e ela não se abriu, e eu chorei, e aprendi na paciência a entender que o tempo de Deus é sempre o melhor. Por fim, quando Jesus diz que ao entrar por Ele nós podemos sair, Ele nos dá a entender que Ele, enquanto porta, nos liberta. Nós não estaremos presos, estaremos livres, entraremos e sairemos. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no tempo da Páscoa, esse tempo abençoado que nos recorda o tempo todo que nós estamos de passagem, palavra que a Páscoa significa. É muito difícil passar, muito mesmo. Sobretudo, nós pensamos nas vantagens da passagem, quando do outro lado nós vislumbramos alguma coisa que venha ao encontro do nosso amor e necessidade. Aí nós passamos com pressa, com alegria, com ansiedade, na expectativa de abocanhar, de abraçar, de reter aquilo que está do outro lado da margem, que simboliza a passagem. Mas nem sempre a passagem nos levará para isso. E a grande passagem, que se chama vida, com o tempo, vai se tornando marcada por muitas memórias, por muitos passos muitas vezes torneados do cansaço, da dor do itinerário, das lembranças mal resolvidas do passado. Passar é condição inevitável dessa existência. E quanto mais nós entendermos
que a dinâmica da vida se transforma, cresce e se torna bela com a passagem, tanto mais nós entenderemos que é preciso entrar e sair o tempo todo, com tudo isso que significa as entradas e saídas, não da vida das pessoas, não dos negócios, não dos empregos, não dos ambientes que frequentamos. Isso tudo é muito secundário diante da verdadeira passagem para dentro e para fora, naquilo que se simboliza o entrar e o sair. É preciso escolher a porta que é Cristo, e por meio dessa porta tomar como referência as nossas entradas e saídas em todos os lugares em que queremos entrar e sair. Se Cristo se torna referência, se o simbolismo da sua porta se torna referência, as minhas escolhas serão marcadas por um outro tipo de discernimento. Não mais, o que é que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou ser feliz com isso? Como é que eu vou realizar-me com isso? Ou o que é que eu vou perder com isso? Quais serão os meus prejuízos nisso? Quanto tempo vou gastar ou perder com isso? Não mais serão essas minhas perguntas, e não mais serão esses meus questionamentos. E sim, diante da porta que é Ele, eu colocarei como questão fundamental: o que o entrar nisso tem a ver com o passar pela porta que é minha referência, que é Cristo? E o que é que o sair disso tem a ver com o sair pela porta que é minha referência, que é Cristo? Ah, se nós cristãos pensássemos assim. Ah, se nós cristãos olhássemos para a referência que é Ele, para o ponto de horizonte que é Ele, e não para as nossas necessidades tão egoístas, mesquinhas, passageiras e findadas ao pó, que um dia a porta do caixão, do túmulo ou da câmara mortuária ardente haverão de fechar.